Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem, pessoal? A gente faz parte do projeto Cristão Tribo dos 12. Meu nome é Carlos Henrique. A gente está com o Jefferson Ribeiro. Glória a Deus, boa noite, povo. Grande abraço, em nome de Jesus. A gente vem hoje apresentar a live da Tribo dos 12. É a primeira live, que acredito que de muitas, né? Que a gente vai estar fazendo, abordando o tema da dependência química. Na verdade, a gente vai estar com um bate-papo com pessoas que venceram essa dificuldade com as drogas, com o álcool, né, o uso abusivo, e a gente vai estar mostrando um pouco da vida dessas pessoas, né? E hoje a gente está com o Jefferson Ribeiro. Ele faz parte aqui do projeto Cristão Tribo dos 12. Ele vai se apresentar um pouco, vai falar um pouco da sua vida, vai falar um pouco da sua caminhada, como que ele chegou até o projeto, tá bom? Fica a palavra pro Jefferson. Graças a paz a todos, uma boa noite em nome de Jesus. Somos gratos a Deus por essa oportunidade, né? Amém. Porque a cada amanhecer a gente recebe um presente, né? Fôlego de vida, de poder retomar o dia mais uma vez para recomeçar na presença do Senhor. Então cada dia é um presente que Ele nos dá, né? Através da sua graça. E quero ser grato a Deus pela vida do Henrique, por ter chamado para compartilhar as coisas que Deus tem feito, né? Não só na minha vida, mas na vida dos demais que aqui estão. Deus tem feito grandes coisas, em nome de Jesus. Amém. Jefferson, se apresente um pouco para a gente conhecer quem é o Jefferson, né? A sua história, a sua idade. Bom, meu nome é Jefferson da Silva Ribeiro, tenho 29 anos, né? Data de nascimento, para ser mais específico, é 9 de 5 de 1991. Sou de Curitiba mesmo, né? Capital. E meus familiares também da redondeza ali, tem meu pai fazendo Rio Grande, parente no Sítio Cercado, tem parentes na Vila Coqueiro, então a minha história é toda esse local. Isso. E vamos entrar um pouquinho, né, na questão de teve um tempo de uso de drogas, né, de uso abusivo. Eu gostaria que você mencionasse quando começou, como que começou esse uso abusivo na sua vida. Olha, eu comecei de uma forma curiosa, né? Eu tinha lá meus 13, 14 anos e eu cresci dentro de um lar cristão, mas houve uma época da minha vida em que meus pais se separaram e eu sempre tinha a figura do meu pai, aquele tipo homem, sempre foi batalhador, mas ele tinha aquela linha mais dura, sabe? Uhum. Ele tinha na rédea, então isso era bom pra mim, né? Apesar de ser ofegante muitas vezes, que eu lembro, mas era bom. E então quando essa figura saiu de dentro de casa, que meus pais me separaram e eu me senti um pouco solto, eu comecei a ver o mundo. E nesse mesmo tempo,
de um lar cristão, as coisas começaram a mudar. Minha mãe se afastou da igreja, eu morando com ela se envolveu com um jovem, e esse jovem era envolvido com assaltos, praticava um 5-7, tráfico, usava drogas, e começou a minha casa, ou melhor dizendo, a casa dos meus pais, né, que meu pai já não estava mais, mas minha mãe estava cuidando, então virou um lugar específico para os jovens ir lá, e música, e como que eu posso dizer uma palavra mais correta, que prostituição, né? Sempre tem, né, nesse mundo de drogas, de drogadição. Eu comecei a ver aquilo na minha casa e eu comecei a me sentir atraído e eu comecei a mergulhar também junto com eles, entendeu? Então foi um período bem complicado. Entendi. E nesse período que você, né, ficou nessa drogadição, qual a substância que você utilizou? Cara, eu era flex, sinceramente. Eu já usei crack, cocaína, maconha, cheirei loló, cheirei cola. Só nunca injetei, mas o restante acho que infelizmente já tive esse prazer de ter o contato. E hoje é algo que machuca, né? A gente lembrar daquilo. Exatamente. Isso constrange, né? A cada recordação que vem, a gente olha no espelho e fala, poxa, né? Como que eu fui capaz de chegar até o ponto? Mas a gente é levado, né? A gente nem percebe, quando a gente cai em si, a gente já está emaranhado, a gente já está atolado. Complicado. Porque eu também, né? Para quem está nos assistindo, também me envolvi com drogas num período da minha vida, como Jefferson. E assim, acho que as histórias elas são parecidas, só muda a figurinha, né? Como a maioria das pessoas dizem. Exatamente. E nesse tempo de uso, Jefferson, o que você recorda que foi assim, o que foi perdido na sua vida nesse tempo? Cara, eu acho que o que fez um arrombo mesmo na minha alma foi a perca da minha mãe, cara. Ela era envolvida com tráfico e, infelizmente, né, ela foi alvejada por 6 vezes e não resistiu e perdeu sua vida. E nesse período eu ainda estava apaixonado pela droga, vamos dizer assim. Sabe quando você não vê a consequência? Né? Você só quer festejar, você só quer sentir o prazer. Então ainda era um prazer, não era uma consequência na minha vida a droga, entendeu? A dor, as coisas não veio ainda. Não tinha vindo ainda. Ainda eu estava ludibriado por aquilo, ainda era festa, curtir droga. Aí quando eu tive a perca dela, que eu senti aquele vazio tão profundo na minha alma, ainda mais na circunstância que a gente perdeu ela, né? Ela foi alvejada 6 vezes, né? 3 vezes nas costas, 3 na cabeça, e não resistiu. Eu tinha 17 anos na época, então já não tinha a figura paterna dentro de casa. E quando tinha só ela foi arrancada de mim, entendeu? Então, cara, isso fez um rombo tão grande que eu poderia ter usado pro lado positivo, né? E ter tomado as decisões corretas. Mas a minha falta de maturidade no momento fez com que eu queresse tapar aquele buraco com o uso abusivo de drogas, né? Mas assim, com quantos anos que você iniciou o uso? Eu iniciei com 13 anos. 13 anos. Porque na verdade tem... Isso, eu comecei com contato com a maconha. Com a maconha? Até os 17, dos 13 aos 17 era só a maconha e o famoso tubão que existia na época, né? Misericórdia. Porque na verdade assim, quando, né, acho que houve o falecimento da sua mãe, você ainda era um jovem, né? Mas quando você iniciou, o período você era bem novo, né? Na infância. E isso assim, dizem que quando a gente utiliza droga muito cedo, a gente estaciona e não amadurece. Então assim, quando, claro, eu acredito que a tua mãe faleceu, você já ainda, né, tinha essa questão de ter a maturidade um pouco mais jovem, né? E assim, já esteve algum outro projeto, além do projeto da Tribo dos Doze? Sim, participei do projeto Arca da Aliança e Peniel. Que a gente da Arca, a gente tem um lugar em comum, né? Isso. E como que foi o período, né, nesses locais? Cara, as experiências mais lindas que eu tive com Deus foi na Peniel. Eu não sei qual é a crença das pessoas que estão assistindo, mas eu quero expor aqui a minha crença, né? Você retém o que é bom pra você, que você acha que não é bom, você pode descartar. Mas as minhas experiências maiores que eu tive com Deus foi naquele lugar. A gente estava fazendo a campanha, a oração de Daniel, 21 dias. A gente acordava às 6 da manhã e a gente jejuava e entregava o jejum só às 6 da tarde. Durante 21 dias a gente fez isso. E eu estava no monte orando, nossa, mas naquela prova, naquela ansiedade, distante de todo mundo há vários meses e tal. E eu olhava para o céu e falava para Deus, com lágrimas nos olhos, Deus, como que enxugar as minhas lágrimas na hora das tuas vestes, né?
E, cara, é uma experiência incrível, cara. Passou um pássaro assim, mas ele tava aceso por cima das árvores. Ele tava aceso, cara. Sabe aquela luz fluorescente, sei que ele verde limão, assim que nem que tinha os geloucos antigamente? Entendeu? Então ele tava fluorescente daquela maneira. E eu fiquei tão emocionado que eu pedi pros irmãos olhar pra cima e tal, né? E ninguém viu. Aí um cara mais experiente, mais maduro, mais velho, pastor, chegou em mim, jovem, calma, isso são experiências que Deus quer dar pra você. Era pra você ver, não pra gente. Deus está te amadurecendo espiritualmente. E tive contato com a palavra. E, cara, eu fazia 3 horas de leituras por dia naquele local, bíblica. Eu mergulhava na Bíblia, eu estava apaixonado, entendeu? É profundo mesmo. Então foi lugares assim que a cada lugar eu acrescentei algo na caminhada, entendeu? Entendi. E assim, quando que você percebeu, em todo esse período que a drogação e o uso abusivo, assim, cara, eu preciso de ajuda, eu não consigo mais, eu não estou vivendo mais. Quando que teve esse... caiu, digamos assim, caiu a ficha? Cara, eu tinha 19 anos. Eu perdi minha mãe com 17, aí eu comecei a fazer uso abusivo. Aí com 18 para 19 anos eu percebi que eu já estava na sarjeta, cara. Tão, nossa, novo, cara, um menino de tudo. Meu ato de se apresentar ao quartel foi um ato desesperado de sair da rua, cara. Entendeu? Eu não passei, né? Eu fui dispensado, mas eu lembro até hoje que eu queria ficar porque eu queria fugir daquilo que eu estava vivendo, que eu não estava aguentando mais, cara. Eu fui, se apresentei no quartel, cheio de esperança, mas... E assim, como que você conheceu o projeto Tribo dos 12? O projeto Tribo dos 12 eu conheci através do Jackson, um amigo meu lá do Xaxim. A gente conversou e ele percebeu aquela situação que eu estava e ele perguntou se eu queria um caminho, né? Ele tem a mesma crença que eu, professa a mesma fé e ele falou que Deus poderia mudar minha vida se eu desse um passo. E a gente correu junto e eu cheguei até a Tribo dos 12 através do pastor Carlos lá do Xaxim. O pastor ele levou até o Carlos e o Carlos... Que é o do Centro de Triagem e Restaurar? Isso, Centro de Triagem e Restaurar. Pastor Carlos, fica um abraço pra você aí. Amém. E assim, o que até hoje, você tá com quanto tempo de tribo? Eu vou fazer 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. O que 1 ano e 4 meses a Associação Beneficente Tribo dos 12 proporcionou para sua vida? Em todos os aspectos, espiritual, em questão de profissão. Ô gente, Não vou retornando. não é porque Tivemos o problema. técnico, Nossa a internet. internet caiu. O que acontece? Mas a gente está retornando à nossa programação. A gente estava falando, né, do que a tribo proporcionou para o Jefferson Ribeiro nessa caminhada dele de 1 ano e 4 meses, né, Jefferson? E dos cursos que ele tem feito. Acho que, se não me engano, você está fazendo agora a carteira de motorista, né, Jefferson? Isso, e também o evidente, né? Eu Isso. acredito que em nome de Jesus eu tenha concluído até o 3º ano aí. Porque a tribo dos 12, a gente tem um modo de trabalhar, né, um modo de agir com os meninos acolhidos de uma maneira diferente, né, Gerson? O intuito, claro, a gente sai da dependência química, mas que busca uma melhora significativa tanto em terminar os estudos, tanto na parte de criar um ofício, né, uma profissão, para que realmente ela retorne à sociedade com qualidade, porque não adianta a pessoa entra aqui, ela se livra um período da drogadição, retorna sem condição de permanecer bem, né? Então o pastor Paulo, a associação, eles priorizam essa questão de a pessoa ser acolhida, ela se livrar, né, do uso da droga, ela mudar seu caráter semelhante ao caráter de Cristo, que é pregado muito aqui dentro da casa, e realmente ela crescer, né, em espírito, em graça, e crescer com o seu trabalho, crescer com a união entre as pessoas aqui, né? Isso. E o que mudou na sua vida depois que você conheceu o projeto? O que você diz assim, Henrique, nossa, isso aqui... Cara, eu nunca me imaginava as pessoas me chamando de pastor. Tem essa? Deus vem confirmando desde o ano passado, já nesse ano também, né? Usou várias pessoas diferentes que não me conhecem, dizendo que o chamado de Deus para minha vida é pastoral. O próprio pastor também aqui do projeto
primeiramente pela vontade de Deus, me denominou como pastor auxiliar, né? Amém. Consagrou. Então é uma coisa que eu não imaginava no decorrer dessa caminhada, né? Mas que hoje em dia está latente no meu coração, é cuidar de vidas, né? Meu propósito é esse, seja exercendo a minha profissão de barbeiro, seja onde for, na empresa que eu estou trabalhando agora também, né? Como outro emprego, que eu possa exercer aquilo que Deus me chamou, né? Seja dentro do ônibus, se eu tiver uma oportunidade de falar de Deus para falar, seja na escola, na rua, em qualquer lugar, eu quero poder exercer, né, aquilo que eu fui chamado. Mateus 6,33, a Bíblia diz assim: mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca primeiramente a sua missão, né, ao seu redor as coisas acontecem, se movimentam automaticamente, porque Deus move por você, né? Agora, quando você prioriza somente o seu eu e deixa as de Deus de lado, né, o caminho parece que trava, as coisas se embalam. Eu pude aprender que através desse chamado que Deus me chamou para pastorear vidas, se eu me preocupar com a minha missão primeiramente, que é resgatar almas, as demais coisas são acrescentadas. Então esse período que eu vim para cá, né, Deus tem se revelado dessa forma, cara, é pastorear. E tem batido forte na tecla. Eu ainda estou aprendendo, sou leigo, sou jovem, né? Levo umas cajadinhas aqui, mas a gente vai tomando a direção certa. Né? E é legal você estar falando isso aí, Gerson, porque na verdade o intuito de quando a gente conversou em relação de fazer as lives é realmente a gente estar indo nas comunidades terapêuticas, nessas associações que ajudam dependentes químicos, pessoas dependentes do álcool, e que essas pessoas venceram o tempo, e venceram essa condição, e hoje elas estão na condição de ajudar. Porque o intuito nosso é mostrar as pessoas que estão fazendo a diferença. Venceram a drogadição, venceram o álcool, e hoje, como você, como o pastor Paulo, como muitas pessoas aqui em Araucária, em Curitiba, estão fazendo esse trabalho de recuperação de vidas, e é muito importante, né? E eu gostaria que você mencionasse para as pessoas que estão nos vendo o que você tem a dizer em relação, assim, àquela pessoa que está perdida hoje, ou aquela pessoa que tem um amigo, um conhecido, um parente que está na drogadição. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Cara, eu acho interessante o seguinte, você lembra do que você comeu há 15 dias atrás? Não lembra, né? Não lembro. Mas foi o que te fortaleceu, que te manteve de pé, não foi? Sim. Então, o que eu posso dizer para essas pessoas é que nós precisamos ter sede de mudança. E essa mudança só vem quando a gente se alimenta do que é de Deus. Eu não me lembro também o que eu me alimentei há 15 dias atrás, mas foi o que me manteve forte, me manteve de pé, entende? Então, todos os dias, né, eu preciso ter sede, né, da presença de Deus. Então, para você que está passando por esse processo, por esse momento difícil, que não está vendo saída, você precisa saciar sua sede na presença de Deus. Porque essa sede, esse buraco, esse vazio da sua alma, quando você preenche, né, naquilo que é artificial, né, na adicção, nas drogas, esse vazio ele continua, ele permanece, ainda vai mais fundo, e você não sente mais vida, não sente mais alegria. Mas quando você se alimenta do que é de Deus, as suas forças se renovam todos os dias. No livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Voarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Então você precisa encontrar o caminho. Jesus é esse caminho, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, um conselho, né, que eu posso te dar nessa noite, em nome de Jesus, procure, né, a palavra, busque a palavra que você vai encontrar. Né? 2 Crônicas 7, 14, 15, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar a mim, e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, então eu vos ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Você viu que interessante? Se a gente clama, se a gente invoca o nome do Senhor, Ele ouve a nossa oração. Se Ele vê que verdadeiramente existe arrependimento no nosso coração, Ele sara as nossas feridas. Né? Então, quando há um arrependimento, quando um pecador se arrepende, o céu se alegra. Então, arrependa-se hoje. Busque esse caminho que você vai encontrar em nome de Jesus. Aleluia. E assim, o intuito dessas lives, além de apresentar,
Então a gente vai estar em diversas comunidades aqui de Araucária, de Curitiba, de região metropolitana. A gente vai estar durante a semana, vai ser uma live por semana, e durante a semana a gente vai estar arrecadando alimentos, vai estar arrecadando roupas, a gente vai disponibilizar o QR Code, né, para que sim, entre ofertas, para que a gente direcione para essas comunidades, que muitas passam por dificuldade, muitas, né, têm dificuldade de alimento, de roupas, muitas vezes financeira, fica sem luz, sem água. E a gente gostaria de, através da tribo, através das pessoas que estão vendo, né, e apoiam projetos, que venham se unir a gente, para que a gente ajude essas pessoas, ajude essas comunidades. Não é verdade, Jeff? Sim, sim. Isso. E eu gostaria de saber quais são os planos da sua vida de um projeto curto, médio e longo prazo em relação à tribo, em relação à sua vida, em relação ao seu ministério. Na verdade, é os seus ministérios, porque também faz parte do Ministério de Louvor, que daqui a pouco eu quero perguntar para você, que como a gente se conhece já faz um ano e pouquinho, né, Jefferson? Então, assim, eu conheço um pouco da sua vida e eu sei algumas particularidades, que é como começou, né, se iniciou no Ministério de Louvor, e eu acho muito, muito legal. Né? Mas conte sobre os seus planos. Os planos, aleluia, muito interessante. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? E eu sempre entro em confronto com as minhas vontades e a de Deus, né? Então eu quero aprender a priorizar aquilo que Deus tem para minha vida. E nitidamente eu vejo que o meu trabalho hoje é voltado para a dependência química. Eu quero trabalhar com pessoas assim. Existem certos tipos de venenos de cobra. Quando ela pica uma pessoa, o antídoto é o próprio veneno dela que vira o remédio para a cura, você entende? Então, o mesmo veneno que queria me matar, hoje eu quero usar para curar vidas. Igual aquela música do Anderson Nunes lá. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Você entende? Então é mais ou menos isso. Eu quero poder trabalhar nessa área, atuar nessa área da dependência química, né? Em nome de Jesus, através do ministério pastoral, através de cursos de aperfeiçoamento, além de um profissionalizante para me manter. Eu não preciso de muita extravagância e também nem tão pouca coisa, mas uma porção necessária para me estabilizar. Foi o que está escrito em Provérbios 30, 7, 8, 9, se não me falha a memória. É que ele pede, olha, eu não quero nem a riqueza nem a pobreza, mas me mantendo a porção que me for necessária. E eu quero uma porção necessária para poder atuar como barbeiro, né? A nossa barbearia está sendo construída aqui, a gente já tem o lavatório, tem cadeira, a máquina de cabelo está aí, então tem todos os aparatos, né? Pode só a gente finalizar algumas coisas, mas a barbearia está sendo construída ali, em nome de Jesus. E além disso também estou trabalhando em uma empresa, né? Fora, fica aqui em Araucária mesmo, que eu chego 2 horas, 3 horas em casa, eu posso tomar o banho e já atender na barbearia também. Estou tendo esses 2 empregos e além de exercer o ministério pastoral também em nome do Senhor Jesus. Então essas são as direções que Deus tem mostrado. E disso que você falou é interessante que muitos talvez não conhecem como que é a estrutura da tribo. Não, mas ele trabalha... Gente, assim, 1 ano e 4 meses, o Jefferson ele mora aqui dentro do projeto. Ele sai 5 horas da manhã, né, Jefferson? 5 horas da manhã para ir trabalhar, ele retorna 2h30, 3 horas. 3 horas está aqui e vive uma vida normal e consegue conciliar com o ministério, que é ajudar as pessoas, porque na verdade a nossa manutenção da nossa vida é ajudar as pessoas. Você não concorda com isso? Então a manutenção do nosso tratamento é ajudar as outras pessoas. E assim, para quem não conhece também o projeto, já que você falou na questão da barbearia, a Associação Tribo dos 12, ela tem uma maneira, que a gente falou, diferente de trabalhar. E assim, a gente tem diversos braços, ministérios aqui, que atendem, digamos assim, na área de trabalho, que seria, temos um lavacar, agora vai ter a barbearia que o Jefferson vai estar à frente, tem um restaurante, né, ser uma cozinha industrial que futuramente vai estar atendendo, né, talvez até pessoas para fora, que são os clientes aqui do lavacar. Tem um bazar que é muito lindo da maneira que está sendo atendida, né. Futuramente vai ter um lugarzinho de lanches, que, né, o irmão Pedro vai estar talvez ali na frente dessa obra. Temos os meninos do Tribo Constrói, e tem o jornal, isso, né? Tem o jornal que, assim, esse jornal aqui, pessoal,
ele é um jornal publicitário. Qual que é a função desse jornal? É que a gente leve a palavra de Deus, primeira coisa, para que a gente faça a prevenção e combate ao uso de drogas de álcool, para que a gente faça também, leve a tribo um pouco para as pessoas conhecer a associação, o que a associação faz aqui dentro, psicólogo, ciência social, nutricionista, e oferecer esses profissionais para as pessoas que estão precisando desse auxílio, não é verdade? E assim, trazer a população para que venha até a gente, para que realmente desfrute de um ambiente familiar, desfrute de um ambiente favorável, né? E assim, a gente também tem uns espaços que seria como é distribuído 5.000 cópias mensais na região de Araucária gratuitamente, então a gente tem uns espaços de publicidade. E eu vou mencionar para você que tem uma empresa, você que tem um seu negócio próprio e gostaria de investir na Tribo dos 12 diretamente na recuperação de pessoas, na recuperação de vidas, e possa estar fazendo parte do nosso quadro, fazendo parte da Tribo dos 12, traga sua empresa daqui, faça um anúncio, divulgue a sua empresa e ajude a gente a restaurar e continuar esse trabalho que é muito lindo na região de Araucária. E Jefferson, você, como as pessoas viram no início, estava louvando, eu queria que você contasse um pouco do louvor, como iniciou, como que tá, qual que é a projeção para frente. Algo interessante, eu sempre tive essa chama dentro do meu coração do louvor, né? Algumas pessoas têm facilidade de se achegar, né, no Santo dos Santos através da oração, outros têm uma facilidade com leitura e tal, outros com consagração, com jejum, e na minha vida foi sempre o louvor, cara. E assim, cara, eu me sinto transformado, eu me sinto assim perto do céu quando eu começo a louvar, porque eu sinto que é com a alma, sabe? É uma coisa pura na presença de Deus ali, né? Eu não tenho nada para oferecer para Deus, porque até o fôlego de vida que eu tenho não é meu, foi Ele que soprou em mim, sabe? Sim. Mas se eu puder devolver o meu fôlego de vida em louvor ao nome dEle, eu quero que seja assim para a eternidade. E foi interessante porque certa feita tinha um ministério de louvor de uma certa igreja e o pessoal estava ensaiando e tal, e eu querendo fazer parte do ministério de louvor, e esse pastor que estava à frente da obra, assim, cara é espetacular, né? Acho que no momento foi o próprio Deus que permitiu aquela circunstância para que eu pudesse amadurecer, mas realmente eu não tinha um chamado, quer dizer, eu tinha um chamado para aquilo, mas ainda não havia sido me revelado. Eu querendo fazer parte do ministério de louvor e tal, estragando o ensaio deles, e ele deu uma indireta, pum, que foi no meu peito. Falou, gente, para estar no ministério de louvor tem que ter chamado. Se você não tem chamado, não tem, entendeu? E aquilo ali me bateu, cara. Nossa, eu sei que é pra mim, porque os caras, só top, né? Só top. Os caras pegavam violão, saía do violão já pegava a bateria, saía da bateria já ia pro baixo, do baixo já pegava o microfone, só os caras filé. E eu, menino, né? E eu peguei aquilo, cara, e não levei como negatividade. Eu continuei, aquela chama não foi o suficiente para apagar a chama, sabe? E hoje, cara, eu posso dizer pra você, eu nunca fui atrás de adquirir técnicas, né? Eu acho que foi até um relaxo meu, posso dizer assim, porque na verdade eu posso ainda, né? Em nome de Jesus. Mas acho que pela minha permanência no desejo de louvar, não por técnica, mas pelo desejo, Deus já me levou a muitos lugares, cara. Tanto em comunidade terapêutica como em igrejas, de poder demonstrar a adoração e o louvor, sabe? E foi isso, uma palavra negativa que eu levei lá atrás, mas que eu decidi não acreditar nela. Eu decidi acreditar naquilo que estava queimando no meu coração. E Deus falou, cara, vai. E eu fui. Então, louvado seja o nome do Senhor, que nesse período que a gente está aqui também você já acompanhou, a gente já foi em vários lugares louvar, né? Porque é verdade, né, gente? Bastante lugares. Bastante lugar, Deus nos levou e tem nos levado, né? Vai ser cada vez mais, né? Em nome de Jesus. E assim, eu sempre também tive o desejo de fazer, né? Em nome de Jesus. No momento oportuno, sei que eu estou correndo atrás de algumas coisas agora que é necessário, que é preciso concluir, né? E está tomando um pouco do meu tempo, mas assim que estabilizar as coisas, eu vou procurar fazer aula de canto, né? Eu sei que eu vou estar investindo no ministério que Deus me chamou também. Sim. E assim, eu acompanhei, né, Jefferson, desde o início, acho que foi com 2, 3 meses que você estava aqui, eu vim para Tribo dos 12, a gente se conheceu, tive uma saída de 1 mês e pouquinho, retornei novamente, estou fechando 6 meses. E assim, eu vejo, né, notório a evolução que você tem no ministério,
o ministério do louvor. Isso é muito gratificante estar caminhando com você e te conhecer. Assim, a gente sempre, né, temos que dar graças a Deus por todas as coisas que acontecem aqui. Mas eu quero frisar para vocês a importância de um líder. E um líder aqui, que a gente tem que honrar pela sua forma que trata as ovelhas dele, tá, pastor Walter? Aleluia. Porque de todos os lugares que eu passei, de todas as pessoas que eu conheci, pastor, você topa. Aleluia. E assim, eu quero pedir para todo mundo que está nos assistindo, né, e a nos acompanhar, a divulgar esse trabalho, porque é muito importante que a gente divulgue as pessoas que estão fazendo a diferença, as pessoas que venceram, porque assim, há esperança para que as pessoas há esperança para que tenha uma renovação, né? Pense naquela pessoa que está com você ama, e ela está no mundo da droga, traga ela pra gente. Ela tem uma pessoa especializada, tem uma casa da peixe, leva no pastor Carlos, para que a gente e as outras pessoas consigam ajudar da melhor maneira, né? Jefferson, diga algo que sim, de dentro do seu coração, que é grande, para as pessoas que estão assistindo desse tempo, dessa minuto que a gente ficou aqui jogando, projeto, para que eles entendam um pouco mais. Profundo, hein? Tem gente que é profundo, né? Mas acho que é simples de responder, é só a gente olhar para a palavra, né? Não existe outro caminho, né? Como foi dito alguns minutos atrás, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao... Então não existe outra possibilidade, não existe outra porta, mais nada a não ser Jesus. Eu acho que é isso, o que deve estar dentro dos nossos corações, acho que a todo momento, né? É Jesus, cara, a palavra é Jesus. Amém. Eu quero ressaltar, hoje à tarde, eu estive lá no Mary John com o André, tá, André? Andrezão. E o André é importante aqui, né, na tribo, na caminhada do pastor Paulo, na sua também, né, Jefferson? Sim. Pois o Jefferson fez um curso lá na barbearia dele, um excelente curso, né? Exato. Isso. E vamos louvar? Vamos, né, finalizar a nossa live com louvor, né, para que a gente realmente se conecte cada vez mais. Ele sempre acompanhou minha caminhada e uns anos pra cá, né? Já não é tão velho esse louvor, é meio que atual, coisa de 2, 3 anos. Mas que fez toda a diferença na minha vida nesse período. Santo Espírito das bem-vindas aqui. Todo lugar que eu vou, eu louvo o sino. Todo lugar. Não tem um lugar que eu não passe que eu não louvo o sino. E eu acho que foi um marco-chave na minha vida, pelo desejo da minha alma anelar pela presença de Deus. E seja bem-vindo aqui, preencha a minha vida, né? Só que todo preenchimento, né, todo avivamento do Espírito, primeiro existe um alinhamento. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia fala sobre um avivamento que aconteceu através da visão de Ezequiel, né? Porque o povo de Israel estava cativo na Babilônia há 70 anos, o povo já estava sem esperança. Quantas pessoas morreram naquele lugar? Quantas pessoas foram humilhadas, né? Quantas pessoas corromperam seu coração e adoraram outros deuses? Aí Deus leva Ezequiel dentro de uma visão. A Bíblia diz que no vale estava cheio de ossos secos, como que um exército que havia sido derrotado, sem vida, né? A Bíblia diz que Ezequiel profetiza para o vento do Espírito vir sobre aquele lugar. Deus manda ele profetizar. A Bíblia diz que houve um estrondo, um ruído, e cada osso começou a voltar ao seu lugar. Imagina aquele rebuliço, cada osso voltando ao seu lugar. A Bíblia diz que se estendeu sobre ele tendões e pele, e se colocou um exército muito grande, mas não havia neles ainda vida. E a vida vem através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Só que para que haja a vida do Espírito, as coisas precisam voltar ao seu lugar. Como cada osso que se juntou ao seu osso e se estendeu sobre eles tendões, peles e carne. Estavam de pé, mas não havia vida. Mas primeiro Deus alinhou as coisas para depois derramar o avivamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo naquele lugar. A igreja estava unânime em oração. Mas se você vê antes disso, Judas
havia se suicidado. Então o corpo estava desalinhado. Antes do avivamento, eles alinharam o corpo. Foi lançado sorte e escolheram Matias como novo discípulo, né? Sim. E Matias escolheu como discípulo, o corpo estava alinhado. Aí veio a descida do Espírito Santo. Então Deus primeiro alinha as coisas e depois ele derrama do seu avivamento. Então esse louvor me acompanha muito, porque Deus tem alinhado, né, dado direção para derramar o avivamento do seu Espírito Santo em nome de Jesus. E assim não só na minha, mas nas nossas vidas. Primeiro ele vai alinhar as coisas, para depois derramar o avivamento em nossas vidas. Amém? Foi um momento gostoso, né, Jefferson? Amém. E relembrar, né, os momentos que a gente viu aqui, as vitórias que a gente venceu. Gente, eu quero agradecer a presença de todos, né? Eu quero desejar uma boa noite para todo mundo e dizer que no sábado, às 8 horas, a gente vai ter uma live musical, né, Jefferson? O Jefferson também está convidado para participar. Amém, né? não No sabia sábado, às 8 horas. Isso, primeira mão. A gente vai ter uma live musical às 8 horas no sábado. A gente vai ter uma palavra, né? A gente vai ter sempre os convidados, digamos assim, um ministério de louvor de alguma igreja ou alguma comunidade e trazer mais uma pessoa para fazer uma palavra aqui na Tribo dos 12. Eu vou convidar vocês, né, para que nos acompanhem, para que nos apoiem, sabe? Justamente para que a gente divulgue as comunidades terapêuticas, CTs, associações, para que a gente consiga realmente estar fazendo a diferença para as pessoas na área de dependência química, nessa dificuldade que está sendo cada vez maior vista nas ruas, porque quanto mais tempo você anda na rua, mais você vê essas pessoas com essa dificuldade. É muito difícil, eu sei porque eu morei na rua, eu passei essa dificuldade, é muito difícil, né? Então, gente,
Muito obrigado, eu agradeço a todos, tá? Tenham uma boa noite. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço. Obrigado por disponibilizar seu tempo. Amém.